Como dissemos, nós hoje celebramos a Santa Beatriz da Silva, portuguesa. Quando eu era jovem, nos meus primeiros anos de sacerdote, de estudante no seminário, o bispo da minha diocese empenhou-se muito neste processo de Santa Beatriz da Silva. Às vezes por isto e por aquilo, e porque ela viveu em Espanha, também nasceu e morreu em Portugal. Isto depois atrasa-se os processos, e o bispo daquela altura, Dom Domingo, Dom Agostinho de Moura, empenhou-se muito neste processo para ser declarada Santa Beatriz da Silva. Santa Beatriz da Silva nasceu em Campo Maior, no Alentejo, e morreu também em Campo Maior. E, portanto, foi sempre perseguida por causa da sua beleza. Era das famílias nobres, e uma rainha de Portugal casou com o rei de Espanha. E como nós sabemos pela história, as rainhas levavam donzelas com elas. Foi assim que, por exemplo, Henrique VIII, que é o fundador da Igreja Anglicana, portanto, tinha casado com a rainha, mas vinha uma donzela de Espanha por quem ele se apaixonou e, portanto, quis desfazer o casamento. O Papa não deu autorização, portanto, eu que sou o Papa, declarou eu que sou o Papa, e matou 7, não parou na segunda, acho que foi até a 7ª mulher. Portanto, e estas donzelas que iam com as rainhas, muitas delas eram perseguidas. Santa Beatriz da Silva resistiu, era bela, era muito bonita e, portanto, fazia sombra à própria rainha na corte espanhola. Mas isso nunca a seduziu, nunca se deixou seduzir por isso, por essa fama, por esses cortejos que são falsos. Mas a rainha sentia-se muito ofendida e perseguia a jovem Beatriz de todos os sentidos. E, portanto, a rainha sentia que Beatriz era a sua rival. O ciúme fez presente do coração da rainha de maneira irreversível, e a determinada altura decidiu matar Beatriz. Assim, numa noite, a infeliz a rainha levou Santa Beatriz até à parte subterrânea do palácio e enterrou-a viva num cofre que ficava no local. No pensamento da rainha, quando se comete um crime, a pessoa pensa que está tudo resolvido, e nós fica sempre um rabinho por fora. Entretanto, na corte viviam também um tio da Beatriz, que também era pajem, também tinha ido para a corte, e perguntou à rainha pela sua sobrinha. E a rainha ficou muito alterada. Entretanto, ele conseguiu descobrir o local, mas na história de Beatriz viu a Virgem Imaculada nessa caixa, com o menino Jesus nos braços. Nossa Senhora vestia hábito e escapulários brancos, e nos ombros um manto de um azul celeste. Sobre a cabeça brilhavam 12 estrelas. Maria disse então: minha filha, vês os hábitos que trago? Pois bem, no fim de 3 dias serás livre desta prisão e fundarás uma ordem religiosa em louvor da minha Conceição Imaculada. Isto muito antes do Papa declarar Nossa Senhora Imaculada Conceição. Foi muito antes esta revelação a Santa Beatriz. A vida, depois dos 3 dias, passados lá naquela masmorra,
numa caixa, presa. Então o seu tio conseguiu encontrá-la e ajudou a sua sobrinha Beatriz a fugir para o mosteiro de São Domingos de Toledo, de Espanha. Mas a meta agora era preparar-se no silêncio, no mosteiro, escondida, no silêncio e na oração, com grande missão que Nossa Senhora lhe dera. E, entretanto, ela esteve aí uns anos, mas a sua perspectiva era vir para Portugal, para Campo Maior, no Alentejo, que fica muito perto de Espanha, de Badajoz, etc. Há ali uma cidade, Mérida, no princípio da Igreja, só havia 2 dioceses na Península Ibérica, e era Braca e Mérida. Mérida, que era a capital dos lusitanos. Eu tenho muito gosto de ser lusitano, vós não sei, mas eu sou lusitano, sei lá daquelas serras. Portanto, era a capital dos lusitanos. Mérida, que é perto, Campo Maior, de Badajoz, etc., uma cidade muito antiga. Portanto, ela vem para Campo Maior e tenta fundar a Ordem das Irmãs Concepcionistas. E foi a fundadora dessa ordem, e viveu uma vida de humildade, de silêncio, de oração, a rezar pela própria rainha. Partiu aos 67 anos, e portanto consta no seu diário que recebeu também outra vez a visão, a visita ou a aparição de Nossa Senhora. Nós olhamos para esta coisa da política, e as pessoas da política, às vezes, no nosso mundo em que nós vivemos hoje, vive-se num princípio: os fins justificam os meios. Para chegar a determinado fim, qualquer meio interessa. E esta é a filosofia, a raiz do pensamento do comunismo, socialismo. Qualquer fim justifica os meios. Portanto, todos os meios são possíveis. A rainha, no fundo, vivia já nesse princípio. Sentia-se incomodada por Beatriz, portanto, o meio de a matar, para se ver livre dela, estava correto. Mas hoje vive-se neste princípio. E todos os comunistas, toda esta gente que está no poder vive com esta orientação. Os fins justificam os meios. Mentira, aldrabices, sacanices, tudo justifica para chegar a determinados fins. E nós temos que entender o mundo assim. Eu às vezes ponho-me a pensar: mas o que é isto? Quais são os princípios hoje do mundo? Hoje o mundo está-se a destruir se nós não rezarmos. Mas de onde é que vem esta força? De onde é que vem? E a força é o poder tirar Deus. O aborto, desculpai que me diga, não é a liberdade da mulher. É tirar Deus da história. Tirar Deus. Não, Deus não manda. Deus sai da história. A eutanásia é tirar Deus. Não lhes interessa mais nada. Muitos daqueles que votam nestas coisas não concordam com elas, mas concordam com o princípio de tirar Deus da história. Isto é o papel do diabo. O diabo tem a sua ação. Serve-se desta gente para destruir Deus. Mas Deus, segundo a nossa fé, ninguém o destrói. Deus vai vencer. Deus vencerá. Cristo vencerá. Mas vivemos tempos conturbados. Mas o grande objetivo, serve-se tudo a droga, destruir a juventude toda para tirar Deus. Tudo é bom, tudo se pode fazer para tirar Deus. Deus é que não. E nós vivemos hoje, no grande tudo o que nós estamos a viver é o papel do diabo. Não nos enganemos. O diabo está aí.
Porque eu estou convencido que gente que não concordam, mas concordam com destruir Deus, tirar Deus, pensando que é possível tirar Deus. E por isso mina-se a nossa juventude, destrói-se a nossa juventude com a droga, a sociedade toda, impõe-se um clima de medo. Nós hoje vivemos no medo, temos medo. Eu há dias, termino já, há dias houve um jovem que foi para o metro em Lisboa fazer barulho, não sei o que mais, até dos estrangeiros, e quem o enfrentou foi uma senhora, e ele, a gravar tudo, começa a perguntar aos homens: eu incomodo? E os homens: a mim não. Porquê é que eles responderam a mim não? Por causa do medo. Porque ele pode acusá-los, e porque é homem e é branco, teria problemas. As mulheres não, vocês podem estar à vontade, estejam à vontade, deem tarefa a toda a gente, as senhoras estão no tempo delas, tarefa para a frente, porque aqueles homens no metro, não, mas todos com medo, e é o esquema do demónio, por acaso temos este dom de Deus que é as senhoras. Ainda temos algumas que têm valores, algumas que têm critérios, algumas que têm amor, e Deus está-se a servir de vós. Eu penso que sim. Portanto, nós não podemos desanimar, porque no meio deste mundo estão o mundo com este princípio: todos os meios, todos os fins justificam os meios, e não são. Tirar Deus da história, tirar Deus do mundo, tudo serve, mesmo sendo nós as vítimas. Eu tenho alertado, o aborto já não vale a pena falar, porque não vale a pena. Já não vale a pena falar do aborto, porque as pessoas estão... É a liberdade. Agora também é a liberdade mas nas nossas comunidades portuguesas, aqui em muitos lados, muitos pais, por causa do trabalho, como imigrantes, foram dando a educação a terceiros. E hoje nós vemos casos de pais e mães que trabalharam, que lutaram, que fizeram tudo por amor, e nós vemos filhos tão incomodados. Ontem, numa cidade longe daqui, telefonaram, uma senhora telefonou para alguém: venha-me aqui o programa de televisão, queria ver um programa de televisão. Telefonaram ao filho, e um filho, que era filho único, humilhou essa pessoa, que não aturava a mãe, que já não conseguia aturar a mãe, porque a mãe só isto, só aquilo, não sei o que mais. Mas para vir a casa da mãe, o meu amigo, ele está na primeira fila. E nós temos de estar atentos. O que estamos a ver aí, com a ajuda, mesmo nesta coisa da morte, nós temos que olhar para as famílias que estão a fazer isso. Graças a Deus não é todas. E os casos que está a acontecer na nossa comunidade envergonham-nos. E quem tem que pôr um ponto final não é a lei, porque a lei está aqui no Canadá está desde 2016, mas somos nós. Dizer assim: a minha família, eu não aceito isso. O que é que interessa uma pessoa com câncer morrer no mês de junho em vez de morrer no mês de agosto ou de setembro? Porque o que é que interessa? É amor. Para assinares um papel, temos que ser nós. E não podem ser os homens. Nós estamos fora de combate, os homens está tudo fora de combate. Tem que ser as senhoras, as mães de família, e dizer a verdade, como aquela senhora, numa carruagem cheia do metro de Lisboa, enfrentar, não teve medo, e os homens todos: não, a mim não. E todos com vontade de lhe pegar para o pescoço. Mas a mim não, porque com medo das autoridades, criámos uma sociedade
em que temos medo, mas ficaram de fora as senhoras. E é a nossa salvação. Eu espero que sejam as senhoras a nossa salvação, que mesmo dentro das próprias famílias, dizer: meu menino, minha menina, eu respeitei na tua educação, eu respeitei, vinha de outra cultura, não sabia falar bem inglês, ou francês, ou alemão, eu respeitei na tua cultura, mas os meus valores são estes. Isto tem que ser dito. Porque eu, se visse muita demora na venda das casas, se eu visse... eu não vejo. Eu vejo muita pressa. E eu espero que nenhuma senhora me perdoem se eu estou a dizer as neiras, mas olhemos o que está a acontecer. Olhemos o que está a acontecer. Graças a Deus, não são todas as famílias. Graças a Deus, não são todos os filhos. Graças a Deus, não são todos os jovens. Mas há um ou outro que nós já conhecemos, que já estamos preparados e recalchutados. E nós conhecemos-los. E o princípio é o mesmo. É o diabo a impor na sociedade o princípio de que os fins justificam os meios. E os fins, às vezes, pode ser um bocadito mais de droga durante umas semanas. Não vai a lado nenhum. Aquelas pessoas que fazem isso é que não vai a lado nenhum. Uma droguita mais umas semanas à fartazana, não vai a mais nada. E nós temos que dizer: eu respeitei a tua educação, eu respeitei a tua formação, eu respeitei na minha pobreza, mas aquilo em que eu acredito, os valores em que eu acredito são estes. Não nos vingarmos, não nos entristecermos, como Santa Beatriz da Silva, que é para nós um exemplo, esteve 3 dias dentro de uma caixa para morrer, e o que é que ela fez? Rezou, saiu de lá, fugiu, foi-se pôr no convento, e a rezar, a fazer penitência, oração e nada mais. Porque isto, tudo o que nós estamos a ver no nosso mundo, é o que temos que fazer. Porque o inimigo não são os homens. Isto não são causas de homens. Isto é causas extra-homens. Só que ele serve-se de muitos homens. Aquilo que nós estamos a ver por aí, isto não é projeto de homens. Isto é exterior aos homens. E convençamos-nos disto. O melhor da nossa sociedade sempre foram os mais frágeis, as crianças, os velhinhos, os doentes. E o que é que a sociedade está a fazer a esses? Foram sempre os mais estimados. Tirar Deus e atacar estes. Isto é o papel do demónio. Hoje, na sociedade, os que estão a ser atacados são os mais frágeis, aqueles que eram os mais amados. As crianças e jovens, os velhinhos e os doentes. São estes os mais atacados na nossa sociedade. Seja louvado nosso